Meus amados, eu quero ler com os irmãos livro do Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus amados irmãos, nós conhecemos a história que aconteceu numa ilha do Pacífico, onde os Estados Unidos tinham o domínio sobre essa ilha e levou vários biólogos marinhos, vários soldados, muitos até moravam nessa ilha, e por muitos anos ali estudando, a vida marinha, a vida, do comportamento dos animais, de como se comportava o clima, fazendo estudos minuciosos. E também tinha nessa ilha muitos soldados americanos, porque tinha um rumor muito forte de uma briga por aquela ilha. Outros países brigavam por aquela ilha, e por isso que o governo americano ele mantinha soldados ali. Só que esses soldados, eles ajudavam os biólogos, e todos os dias esses soldados, pela manhã bem cedo, eles iam ao mar e pescavam, traziam alguns peixes para estudo, outros peixes para eles se alimentarem, e outros tantos ele levavam para a praia, e ali na praia ele alimentava os pelicanos. O que são os pelicanos? Pelicanos são aves marinhas de aproximadamente 1 metro de altura, e a sua envergadura chegando a 3 metros, quer dizer, da ponta de uma asa a outra a 3 metros. Ele tem um bico muito grande, embaixo do seu bico tem uma bolsa, um papo muito grande, que ele armazena alimento ali, água, até para levar para os seus filhotes. Porém, o que me chama a atenção é que todos os dias aqueles marinheiros tão bondosos, com o coração tão voltado para ajudar aqueles animais, eles tinham esse costume, essa rotina. Vai no mar, pesca, volta, e os pelicanos, sabendo que eles já iam chegar, ficavam todos ali prontos para devorar os peixes que os marinheiros traziam. E eles todos os dias praticavam a mesma rotina. E aqueles pelicanos foram crescendo, acostumados a todo dia ter ali o seu peixe fresquinho, Os filhotinhos que iam nascendo já também se acostumava a poder receber o peixe que os marinheiros todos os dias, de segunda a segunda, trazia para eles. Que maravilha, Que coisa linda. Porém, de repente, os rumores de guerra se intensificaram e houve a necessidade de uma evacuação rápida, porque a guerra já estava para começar. A briga por aquela ilha já foi deflagrada. E o governo tira de lá os biólogos, os soldados, os moradores. Era uma pequena ilha, não tinha muitos moradores, e eles foram levados para o continente. Porém, essa briga, essa luta, essa guerra durou 2 meses intensas, até que os dois governos sentaram na mesa e colocaram seus projetos e promoveram a paz, e os Estados Unidos ficou com o governo dessa ilha. E agora, depois de 2 meses afastados, o governo permite que os soldados e os biólogos voltassem para a sua ilha e continuassem o estudo. Quando o avião ele começa a sobrevoar a ilha, eles têm uma visão apavorante. Lá do alto eles olhavam a praia daquela ilha e eles ficaram aterrorizados com o que eles viram. Quando o avião pousa, eles correm para a praia para saber o que eles viram do alto era realmente verdade ou era apenas uma imaginação. Só que quando eles chegaram lá, as coisas se revelaram.
a praia estava lotada de pelicanos mortos, tanto adultos quanto filhotes. Centenas, milhares mortos naquela praia. Então, eles ficaram muito apreensivos porque entendiam que o inimigo, pela briga daquela ilha, quem sabe jogou alguma arma química e aquela arma química matou aqueles pelicanos. Quem sabe algum tipo de gás que eles jogaram naquela ilha e aquele gás veio a trazer a morte àquelas centenas e milhares de pelicanos. Mas aqueles biólogos não se conformaram. Eles pegaram alguns animais adultos, alguns filhotes, levaram correndo para o laboratório para saber como aqueles animais foram mortos, de que maneira aqueles animais foram mortos. E quando chegaram ali, abriram aqueles animais na autópsia e testificaram algo terrível, algo que era além daquilo que eles estavam pensando. Para muitos, eles morreram de um gás que o inimigo liberou, mas a realidade, todos aqueles pelicanos estavam mortos, e a causa mortes, a consequência da morte foi a fome. E eles agora não entenderam, porque o pelicano era uma ave marinha. O pelicano, ele costumava ir ao mar buscar o seu alimento. Mas por que estão mortos agora? Porque milhares e centenas estão mortos, pequenos, grandes, adultos, mortos. E eles lembraram que a rotina daqueles marinheiros, todos os dias pela manhã, era ir ao mar, fazer aquela pesca, porque era um lugar de muita abundância. Era uma ilha no Pacífico, no meio do mar, muita abundância de peixe. Então eles pegavam aqueles peixes, levavam para a praia, onde ali os pelicanos esperavam eles chegarem para se alimentar. Porém, quando eles tiveram que sair da ilha, tiveram que ir embora, não tinha mais ninguém para alimentá-los. Não tinha mais ninguém para trazer para eles o alimento rotineiro, quebrando o ciclo natural, quebrando a forma natural daqueles pelicanos serem. O instinto natural dos pelicanos de ir ao mar, buscar o seu alimento, trazer no seu papo, na sua bolsa e poder alimentar os seus filhotes. Aquele ciclo foi quebrado, porque alguém estava providenciando alimento para eles na praia. Então eles não queriam mais ter trabalho, não precisava mais de buscar o alimento vinha até eles. Essa foi a causa da morte, centenas e milhares de pelicanos. Porém, alguns sobreviveram, alguns ainda muito fraquinhos, alguns ainda quase à beira da morte. Recolheram eles, alimentaram eles, deram remédios, vitaminas, e quando eles já estavam prontos para voar, aqueles biólogos e marinheiros pegaram muitos pelicanos daquele, colocaram num barco e levaram para o alto mar. E chegando lá em alto mar, o que acontece? Eles tomaram uma decisão, pegaram aqueles pelicanos e disseram: chegou a hora deles voltar a ser o que eles sempre foram. Jogaram aqueles pelicanos para cima e eles começaram a voar. E lá de cima voando, eles olhavam e viam os peixes, e eles mergulhavam, pegavam peixe e se alimentaram deles. E assim fica natural, fica cravado na história daquela ilha, fica cravado na história daquela população que ali alimentava aqueles pelicanos, que não devemos de quebrar a ordem natural das coisas, de que às vezes tentamos ajudar, mas ajuda às vezes faz a pessoa se acomodar, cruzar os braços e não querer mais em buscar os seus ideais. O que eu vejo hoje é que a palavra de Deus, ela traz muitos ensinamentos para nós.
Queridos, a história que eu acabei de contar para vocês é uma história verídica. Não é uma mera ilustração, mas é uma história real, uma história verídica. O meu bom e velho pai, que já dorme no Senhor, ele me contou essa história e nunca mais saiu da minha cabeça. Tentei buscar na internet, tentei buscar no Google, lembrar dos detalhes, mas eu não encontrei. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a lição que vamos tirar dessa história? A lição que nós vamos tirar dessa história é que muitas das vezes nós estamos vivendo esta situação. Estamos vivendo a situação em que aprendemos a estar acomodados. Porque chega até nós tudo muito fácil. Estamos vivendo dias hoje que as pessoas não estão mais pagando o preço pela sua vitória. Hoje mesmo estava vendo uma postagem de um amigo meu, pastor Eliseu Antônio Maia, muito amigo meu ali de Carangola, Assembleia de Deus de Carangola, e ele ali estava postando a respeito de uma semente, um pastor anunciando uma semente a R$1.000. Sabe o que é isso, queridos? São pessoas que estão se alimentando com aquilo que os outros lhe dão. Enquanto a palavra de Deus está explícita, está bem clara aqui, dizendo: examinai as Escrituras, é uma ordem. Não é uma opção, diz: examinai as Escrituras. Por quê, irmãos? Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus aqui está mostrando para os religiosos que tinham o foco no Antigo Testamento, queriam a lei acima de tudo, os seus rituais, as suas todos os seus dogmas, mas esqueciam que eles agora estavam vivendo uma nova era, um novo testamento, e que ali o Messias que tanto eles esperavam estava junto deles, e eles não perceberam isso, não se importaram com isso. Por isso que Jesus ele dá esta palavra dizendo: examine as Escrituras, porque quando você examina a Escritura, você vai saber que eu sou o Messias. Você vai saber que eu sou enviado do Pai. E digo mais, olha, não sou eu que só estou testificando, não. Tem outro que está testificando. Jesus estava falando de João Batista. Jesus estava falando que João Batista também testificava com ele, dele, quando dizia: vós que clama no deserto, preparai caminhos e veredas para o nosso Deus, né? Quando ele começa a mostrar que o Messias estava chegando, que o Messias já estava entre eles, que é Jesus Cristo. E eu vejo aqui que o que eu entendo hoje, que o examinar as Escrituras não é apenas ler. A leitura, ela é muito boa, mas o exame detalhado é da onde extraímos as riquezas para a nossa vida. Você quer que eu te diga uma coisa? O Senhor, ele apresenta a sua palavra como esse oceano vasto, imenso, profundo e abundante. O Senhor apresenta este oceano chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, aonde dentro deste oceano vamos extrair todo o alimento, como aqueles pelicanos voltaram a fazer, porque até então não preciso ir ao mar, eu já tenho a comida pronta, está chegando para mim a comida pronta. E sabe o que estamos vendo hoje? Pessoas sendo enganadas, pessoas perdendo a essência, porque não querem viver a vida da igreja de Bereia, aonde examinava, aonde testificava, aonde trazia a comprovação de tudo que lhes eram ensinado era a verdade de Deus. Queridos, eu observando esta mensagem, eu fico analisando hoje como pessoas estão como aqueles pelicanos na praia, mortos. Sabe por quê? Porque a guerra faz com que haja um afastamento. E quando há um afastamento na guerra, se você não tiver atitude de buscar o seu peixe, você vai morrer de fome. E que guerra estamos dizendo?
São as guerras quando nós descobrimos quem são esses que nos trazem mensagem, que não sabemos a sua procedência, estão tentando alimentar um povo com as suas heresias, estão tentando alimentar o povo com seus enganos, e muitos, não conhecendo a Escritura, está se alimentando desse engodo, dessa forma nefasta de poder anunciar um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, porque a palavra de Deus diz que é o leite racional, não falsificado, e por ele nós vamos crescendo. Saiba de uma coisa: aprenda a buscar o teu alimento. Deus te deu asas para voar. É certo que o Senhor colocou condutores, líderes, pastores para poder te mostrar o caminho do céu, alimentar a tua alma com a palavra. Sim, eu creio, concordo, e a Bíblia me ensina assim. Mas eu não posso ficar de braço cruzado, esperar meu pastor fazer uma live para me alimentar. Eu não posso ficar servindo a Deus dentro de casa e ligando para o pastor pedindo oração ou que faça uma campanha por mim. Eu tenho que ir ao mar, eu tenho que buscar o meu peixe, eu tenho que alimentar a minha alma, aonde o próprio Senhor Jesus, ele dá uma lição em Pedro. Pedro, sendo um pescador, antes de ser apóstolo, ele era pescador. E olha a ordem que Jesus deu a ele: pega a tua rede, vai ao alto mar e lança a tua rede ao mar. O Senhor manda ele pescar. O Senhor pode fazer um milagre, estalar o dedo e milhares de peixes vir pulando e cair ali na areia. Não, o Senhor disse: vai para o mar, vai pescar. Numa outra feita, Jesus disse para o mesmo Pedro: Pedro, nós estamos sem dinheiro para pagar o tributo, então pegue uma vara e vai pescar. E há de ser que o primeiro peixe que você pegar vai ter moedas na sua boca e você pagará o nosso tributo com elas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Jesus, ele dá duas opções: a pesca de rede e a pesca de vara. Há momentos na nossa vida que temos que pegar como rede, é abundância, vem tudo quanto você precisa, tudo que você quer, ela vem. Há uma necessidade de uma reciclagem no que vem, há necessidade de um cuidado na separação, porque no meio de peixe também vem lata velha, botina velha, no meio de peixe também vem galho de árvore. Mas com a pesca de caniço, a pesca de vara, é uma pesca mais minuciosa, é uma pesca que lhe demanda paciência, lhe demanda cuidado, silêncio, espera, está ali observando, vigilante, atento, para quando o peixe fisgar o anzol. Sabe, amados, o que eu tenho prestado atenção nos dias de hoje é que muitos pastores estão usando as redes sociais, estão usando os meios de comunicações para falar o que querem, ensinar heresias. E o que mais me deixa estarrecido é que muitos crentes estão se alimentando, pegando essas mensagens, passando para grupos, passando para os outros, mas a essência bíblica está longe de mensagens assim. Seja como aquele pelicano que foi para o mar, aquele pelicano que tomou atitude, que voou alto, e lá do alto ele observou os peixes lá embaixo. Sabe, quanto mais você se envolve com a palavra, menos você é iludido e enganado. Ah, pastor, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu leio a Bíblia, leio, mas eu não entendo nada. O que o Senhor me fala sobre isso? Bom, eu vou retomar a nossa infância. Você lembra a primeira vez que você andou de bicicleta? A primeira vez, você nunca teve contato com a bicicleta? Nunca teve. Você lembra a primeira vez que você nela montou? Você lembra como você ficou trêmulo?
Você lembra que sempre teve alguém para lhe ajudar, para lhe auxiliar? Você lembra dos tombos que você tomou? Você lembra dos capotes que você tomou por não ter intimidade ainda com a bicicleta, equilíbrio com aquela bicicleta? Ah, querido, deixa eu te dizer, a Bíblia é da mesma maneira. Na primeira vez que você pega para ler, nos primeiros dias de contato com ela, realmente é um mistério. É complicado, é difícil, eu sei, eu concordo com você, porque a nossa mente, antes de conhecer Cristo, era uma mente voltada ao pecado, ao erro, voltado àquilo que profanava a Deus. Mas só que agora nós passamos até a mente de Cristo. E os primeiros dias realmente são difíceis. Mas só que quanto mais você andar na bicicleta, mais você vai ter equilíbrio e mais você vai dominar aquela bicicleta que você está montado nela. A Bíblia é desta forma. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz Oséias capítulo 6. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você se envolver com a palavra, mais você vai ver que Deus vai se revelar para você. Você vai passar a ter a sua mente expandida, revelada, os mistérios de Deus, as profundezas de Deus. Porque ela diz aqui, no versículo que nós lemos: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer conhecer a Deus? Esse é o livro que te faz conhecer Deus. Você quer conhecer a biografia de um ator, de um artista, de alguém famoso? Você vai ter que ler sobre a vida dele. Você vai ter que ler detalhes sobre a vida dele. Assim é o nosso Deus. Assim está na hora de você para ficar se alimentando do que todo mundo lhe der. Não é qualquer um que vai chegar e lhe entregar uma mensagem que você vai receber. Quantas pessoas frustradas por receber mensagem que... Pessoas que diziam, não, Deus manda te dizer que Deus não estava nem aí com essa história. Quantas pessoas entregando profecias, revelações. Que dia é hoje, irmãos? Que dia é hoje? Cadê as noites, as 3 noites de escuridão que as pessoas falavam que ia acontecer? Cadê os demônios que iam bater na porta, que todo mundo publicou isso nos grupos, pessoas apavoradas? São homens que estão indo no mar da mentira, pescando emoções, pescando mentiras e fazendo você se alimentar delas. Você não pode ser como aquele pelicano acostumado a estar na praia esperando alguém te alimentar. Ei, amado, você tem a palavra, a fonte de alimento, o mar, o oceano está aqui. Tem peixes, tem crustáceo, tem tudo quanto você precisa para alimentar a sua alma, a sua vida diante de Deus, espiritualmente falando, sobre o oceano. Está na hora, queridos, de você começar a ver tanto a sua vida quanto dos seus filhotes. Tanto a sua vida como os seus filhotes estão sendo edificados. Se acostumou a ficar de braço cruzado, esperando o alimento chegar até você. Quantas pessoas só leem a Bíblia quando estão na igreja, não frequentam um culto de ensinos da sua igreja, não frequentam um culto de escola dominical, aí depois quer dizer que é pregador da palavra, quer ensinar, quer doutrinar a sua igreja, se não tem intimidade com a palavra, quer entregar algo para você que ele nem mesmo sabe do que está lhe oferecendo. Eu costumava sempre dar conselho, quando vamos evangelizar. Eu digo para o grupo que vai evangelizar comigo: você tem que primeiro, um dia antes, pegar o folheto que você vai distribuir, ler o folheto, estudar o folheto. Porque quando você entregar o folheto a alguém e alguém te perguntar o que significa, quer dizer, você tem que saber o que nele está escrito, a mensagem que está escrito para passar para o povo. Tem muitas pessoas que dizem: olha, aqui está um folheto da palavra de Deus, Deus te ama. A pessoa diz: o que está dizendo aqui? Não sei não, lê porque Deus vai falar contigo. Ô irmão, não é dessa forma. Você tem que estar envolvido na palavra. Você tem que ter o conhecimento de Deus.
A Bíblia diz: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, amados, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Os enganadores estão aí, os falsos profetas estão aí. Porém, a Bíblia, ela diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu fico analisando o que o versículo quer dizer sobre a vida. Ele está falando de vida. Nem só de pão viverá. Quer dizer, a vida dele está condicionada ao pão que vai lhe alimentar. Sem pão, quer dizer, sem o alimento, ele vai morrer. Sem o alimento material, ele vai morrer, não tem como. Nem só de pão viverá o homem. Então está dizendo sobre dois tipos de vida: a vida material e a vida espiritual. A vida material é alimentada com o pão. O que é a palavra pão? A palavra pão não está aqui dizendo simplesmente que é aquele alimento feito com farinha de trigo, ovo, óleo, açúcar, que leva ao forno. Não está se referindo a esse tipo de alimento. Está se referindo a todo tipo de alimento material. O arroz, o feijão, a carne, o leite, o queijo, tudo o que você possa imaginar de alimento material para o seu corpo físico, a verdura, as frutas. Esse é o alimento que o pão vai simbolizar e representar. Nem só desse alimento o homem vai viver, mas ele diz assim, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não está dizendo que o pão está descartado. Não está dizendo que você não vai viver do pão, que só vai viver do que sai da boca de Deus. Não. Ele está dizendo que nem só, a palavra nem só me abre o entendimento, a possibilidade de que haja um outro tipo de alimento. Então, nem só de pão é o meu primeiro foco, é o pão. O pão vai materialmente. Mas só que ele diz assim, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está te dando a segunda opção, que é a alimentação da tua alma. Ele está dizendo que a palavra de Deus que sai da boca do eterno, daquele que é infalível, imutável, do onipotente, onisciente, onipresente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o poderoso das nações, o desejado das nações, o nosso Deus, o nosso Pai, que sai da boca dele, escrita, impressa em papel, está aqui a palavra dele. O que sai da boca de Deus está aqui. A palavra já chegou até nós. Essa palavra vai alimentar a nossa alma. Eu fico maravilhado quando eu vejo crentes se aplicando. Quantos irmãos, que mandam às vezes áudio para mim com alguma dificuldade, pastor, eu li esse texto aqui, mas eu não entendi, o senhor tem como me explicar? Pastor, eu li Isaías, eu li Apocalipse, pastor, fiquei meio confuso. Que coisa maravilhosa quando há a intenção de se alimentar, ainda que não entenda, mas ele procura. Nem todo pelicano que vai ao mar volta de lá com peixe. Existe momento que o pelicano vai ao mar e não tem como. O tempo está difícil, o mar está agitado e os peixes, dependendo da temperatura da água, os peixes ficam mais em cima ou os peixes ficam mais embaixo. E tem muitas das vezes que o pelicano vai lá e volta, vai 10 vezes, porque ele tem a responsabilidade de alimentar a sua família. E tem a responsabilidade de alimentar a ele mesmo. Porque se ele não tiver força, ele não tem como buscar alimento para a sua casa. Nem todas as vezes que você clamar, falar, você vai ter resposta imediata. Às vezes tem que ter insistência, persistência. Não é que Deus não pode te atender, pode, mas a vontade de Deus é soberana. A manifestação da vontade de Deus ultrapassa os nossos caminhos, os nossos entendimentos e os nossos pensamentos. Não é
como eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, mas é na hora que Deus quer. Quantas pessoas estão na igreja buscando o batismo do Espírito Santo? Toda vez que o pastor chama para orar, um pregador que vem chama para orar e vai na frente, mas ainda não recebeu. É vontade de Deus. Quem vai batizar é o Senhor. Ele batiza quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu já fiz um batismo nas águas de um novo convertido, que ele já saiu de lá falando em línguas estranhas. Eu tenho um presbítero na minha igreja, presbítero Antônio Luiz, que ele aceitou Jesus pela manhã, né? Aceitou Jesus pela manhã, no culto à noite, foi batizado com o Espírito Santo, sem ser batizado nas águas. De manhã ele aceitou Jesus, nós vimos a transformação à noite, ele estava sedento de Deus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Então nem todas as vezes que você vai ao mar, você vai voltar de lá com peixe. Não é toda oração que você bate que você vai ter a resposta imediata. Nem toda porta que você bate, ela vai se abrir imediatamente. Existem orações que têm levado décadas para ser respondida. Mas eu digo uma coisa, ela vai ser respondida. Existem portas que parecem que está toda travada, trancada, mas ela vai se abrir. Existem momentos da nossa caminhada que parece que nós não vamos chegar no final, mas nós vamos em nome de Jesus. Então, queridos, você não pode parar, sentar, cruzar o braço, esperar o alimento cair do céu. Você precisa, irmão. Vamos aproveitar essa pandemia, todo mundo parado dentro de casa. Aproveita para ler, para estudar. Pega um livro, procura na palavra do Senhor, começa a fazer uma leitura sistemática. Pega um papel, uma caneta, senta, anota. Minha Bíblia é toda rabiscada, toda escrita. Pastor, mas isso é pecado? Não, irmão, isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Eu entendo, se você pegar minha Bíblia, você pode não entender algumas coisas, mas tudo que você me pergunta, eu entendo o que eu escrevo, aquilo que eu pontuo. Sabe por quê? Eu estou buscando meu alimento. Aonde você tem buscado o seu alimento, querido? Você tem buscado o seu alimento no mar, na fonte de alimento? Ou você tem buscado em poças de água rotas, fontes sem vida, lago estagnado? Será que é lá que você tem buscado? Em aquários? Será que é nesses lugares que você tem tentado buscar seu alimento? Porque a pesca no oceano é difícil. A pesca no mar é complicado. Meu Deus! O meu pai era pescador. E o papai sabe as tormentas que ele passou no mar. Ele contava para nós os momentos difíceis que ele passou, as coisas que ele via, que o inimigo até se manifestava, via vultos lá no mar, em alto mar, alta madrugada. Quantos peixes grandes estavam próximo ao barco, meu pai perdeu, a linha arrebentou. Quantas das vezes meu pai voltou para casa com a rede vazia? Mas na grande maioria das vezes, irmão, as suas redes vinham cheias, o seu barco vinha cheio, e ele podia alimentar a ele e a sua família. Você precisa ser como esse pelicano que voa. O Senhor te deu condições, sabedoria, te deu o Espírito dele, e o Espírito dele, irmão, ele é que te capacita, porque a Bíblia diz que o Espírito ele te fará lembrar o que se eu não estudei? Lembrar o que se eu não vivi? Lembrar o que se eu não li? Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos faria lembrar, porque nós lemos, estudamos, então a palavra, ela tem que vir na hora certa. Às vezes minha mente tem milhões, centenas de palavras, de versículos, mas eles só vão ser produzidos para causar efeito na hora certa e na pessoa certa. Mas você tem que ser cheio, você tem que saber que a palavra de Deus é a tua fonte de alimentação. Queridos, eu quero
deixar essa palavra para você, em nome de Jesus Cristo. Estamos vendo milhares de aproveitadores, charlatões, homens que darão conta diante de Deus, porque estão querendo apenas o leite, a lã, a carne da ovelha. São como lobos devoradores que só querem ovelha para benefício próprio, mas na hora de defendê-las é o primeiro a correr. Escute uma coisa, irmão. Quer parar de ser enganado por essas pessoas? Lê Bíblia. Quer parar de ter a tua mente perturbada com o que é verdade e o que não é? Lê Bíblia. Não é qualquer profecia que vai te abalar, te deixar em dúvida. Porque a minha Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Então, quando é Deus que fala, você sabe. Quando é Deus que ordena, você sabe. Pode ser dura a mensagem, você vai dizer: foi Deus. A palavra pode doer, arrancar sangue, mas você vai dizer: foi Deus. Foi ele, eu sei. É a voz dele, o Senhor fez. Foi por isso que Jó não se abateu. Jó não blasfemou contra Deus. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia. Ele chegou a ponto de dizer: olha, eu apenas ouvia falar de ti com meus ouvidos, mas agora te veem meus olhos. A intimidade entre Jó e Deus foi tão grande que Jó passou a conhecer quem é Deus, a maneira que ele se manifesta, o jeito que ele age, intimidade. Por isso, a minha palavra para você nesta live, depois de bastante tempo, eu quero deixar claro para o teu coração: não se deixe enganar, irmão. Não deixa ninguém te enganar. Não deixe com palavras vãs, com sutilezas, palavras carinhosas. Tenha cuidado, vigia. Ouça o que Deus está falando contigo nesta noite. É muito fácil ser enganado nas adversidades. Os aproveitadores vão te oferecer recursos fáceis, caminhos fáceis. Olha como estamos vivendo hoje, irmão. Pessoas ligam para a tua casa, sabe que todo mundo está passando momentos difíceis. Liga para a sua casa dizendo: olha, aqui é do banco tal, nós estamos te oferecendo um empréstimo de 5 mil reais. Olha, não se preocupa, não tem juros, você vai pagar 10 reais por mês. Oh meu Deus, você cai para trás e diz: opa, olha aí, ó, olha que beleza aí. Aí disse: e aí, o que eu tenho que fazer? Não, você deposita 500 reais numa conta que eu vou te mandar. Se você depositar 500 reais, você vai ter o seu dinheiro liberado. Aí o coitado precisando, necessitando, tendo em vista dos 500, dos 5 mil, abre mão dos seus 500 e é enganado. Quantas pessoas sendo enganadas por sites. Imagina, queridos, um copo, vamos supor, valendo 100 reais, vale um copo de cristal, lindo, 100 reais. Aí vem um site anunciando a 10. Aí o homem querendo ter vantagem, o homem querendo se aproveitar, sabe o que acontece? Ele deposita os 10 e perde, porque eram sites falsos. Você está pensando que no meio evangélico é diferente, irmão? Quantos enganadores, irmão, fazendo lavagem cerebral em pessoas comprando pares de meia por 150 reais, vassoura ungida, óleo ungido, água ungida, semente de 1.000 reais, a poder no sangue de Jesus, irmão. A igreja de Deus, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor. Não estou pregando religião, não estou acusando ninguém, eu estou dizendo acusando é o pecado, eu estou protestando contra essas coisas que está ferindo a noiva de Cristo, a igreja de Deus. E muitos, por não conhecer a palavra, está se alimentando dessas coisas. Aí a hora que a guerra chegar,
a hora que a manipulação acabar, a hora que a máscara cair, que essa guerra chegar, que eles têm que se afastar, você vai se alimentar de quê? Quem é que vai trazer pão na praia para você? Peixe na praia para você? Pensa nisso. Saiba, aqueles pelicanos, se eles continuassem no seu curso natural, no seu instinto natural, de ir lá pescar o seu peixe, eles não morreriam de fome. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Estamos agora, muitos, milhares, milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial. Uns 600, outros 1.200, até 1.800. Muito bom. Maravilha, tem ajudado. Porém, isso não pode continuar para muito tempo. Os empregos têm que voltar. Os comércios têm que abrir, porque eu tenho que correr atrás. Nós temos que produzir. Nós temos que crescer. Nós temos que pescar o nosso pão. Não ficar sentado de braços cruzados esperando o governo depositar 1 ano, 2 anos na minha conta. Quantas pessoas, irmão, de braço cruzado, sem fazer nada? Saiba, em nome de Jesus, eu orei muito para ministrar essa palavra, muito, orei muito. E eu disse para o Senhor, estou sem notebook, meu notebook queimou, eu colocava o áudio, fazia a edição dos meus vídeos, trabalhava com ele, meu notebook queimou, fiquei quase 1 semana e pouquinho sem aparecer na live, alguns criticando, mas não sabe do que acontece, criticar é fácil. Mas eu orei e disse: Deus, eu vou ministrar essa palavra, é dura, uma palavra difícil, mas você precisa se levantar, precisa alçar o voo em direção ao oceano da palavra, se alimentar, se fortalecer, se fortificar, para que esses enganadores heréticos, emissários do inimigo, não venham te manipular e te enganar. Lembra, leva a tua mente agora, em nome de Jesus, a cena que os soldados e biólogos viram lá de cima do avião, olhando para baixo e vendo a praia com centenas de pelicanos mortos. Será que, como pastor, você, como um membro de igreja, um obreiro, também não tem tido essa visão de centenas de pelicanos mortos na praia? As igrejas, templos magníficos, mas com pelicanos mortos em seus bancos, nas suas praças, pelicanos mortos. Sabe por quê? Porque se acostumaram a ficar sentado esperando alimento. Deu um probleminha, pastor, o senhor ora por mim? Aconteceu uma enfermidade, ô irmã, ora por mim. Sempre dependendo de alguém para seu benefício espiritual. Sabe o que dá a impressão? Mendigos espirituais, pernas e mentes atrofiadas, paralíticos da fé, não crescem, não desenvolvem, esperam como carrinho de mão ser levado pelas pessoas. Deus te deu autoridade, irmão. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te deu a sua palavra. Você tem autoridade do Espírito Santo. Levanta, faz a obra. Em nome de Jesus, leia, se alimente, se envolva, vá para os cultos, ouça o que o seu pastor fala, receba a palavra, receba a profecia. Chega em casa, investiga na palavra, procura, vê se realmente bate as profecias, visões, os sonhos. A loucura que correu às redes sociais de que o demônio vai bater a porta, não abra, pelo amor de Deus, porque o demônio vai entrar. E demônio precisa de porta aberta para entrar em algum lugar? Se é espírito. Ah, o senhor tem que comprar óleo mineral, vela branca, sangue de Jesus tem poder, irmão? Isso está parecendo uma macumba do que profecia. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Examinai
as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus te abençoe, Deus te dê graça. Eu vou terminar aqui agora e vou orar por você, para que Deus te dê ânimo, para você alçar voo desta praia do comodismo. Praia do comodismo. Você vai alçar voo e vai para o oceano, aonde está aqui as profundezas de Deus, reveladas em sua palavra. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do teu Filho amado, Pai, nós te suplicamos nesse momento, Senhor, ao terminar essa transmissão, queremos a tua bênção sobre a vida de todos os que estão nos assistindo nesse momento. Deus, como aqueles pelicanos que morreram na praia por falta de alimento, por estarem acostumados, quebrando o seu ritmo natural, a sua lei natural, o comodismo os levou à morte. Pai, se porventura algum crente agora está acomodado, algum crente agora cruzou seus braços, não quer mais participar da ceia do Senhor, não quer mais participar dos cultos, está atrofiado dentro de sua casa, Pai, paralítico na fé, mendigando bênção na porta de A e de B. Deus, em nome de Jesus, muda essa situação, muda este quadro para a glória do teu nome. Senhor, faz com que essas pessoas tenham desejo, tenham anseio pela tua palavra, fome e sede da tua palavra, para que possam voar às alturas de Deus, mergulhar no oceano do Espírito e tirar o alimento para a sua alma. Eu abençoo essas vidas, repreendo todo comodismo, todo desânimo, para a glória do nome de Jesus, e peço o teu Espírito, revelação para essas mentes, para que não sejam enganadas e caiam na teia da heresia e da mentira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus, abençoe, que Deus possa abençoar a tua casa, teu lar. Estaremos de volta aqui amanhã, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, com mais uma palavra ao teu coração. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.